Queridos alunos, boa tarde. A nossa aula de hoje, dia 8/4/2021, 8 de abril de 2021. Esse 4 quer dizer o mês, né? Dia 8, 4 de abril e o ano 2021. Olha o número no nosso dia a dia. Então vamos lá. Nós temos aula de história e geografia na data de hoje, mas vamos começar com história. Vamos lá? Mundo pessoal, meu lugar no mundo. Quando eu falo do meu mundo pessoal e o meu lugar no mundo, eu quero falar daquilo que está ao meu redor, as pessoas com as quais eu convivo, o local onde eu moro, os meus vizinhos, né? Esse é o meu lugar no mundo. Agora, o meu mundo pessoal sou eu, os meus pais, a minha documentação, tudo aquilo que refere-se a mim, meu mundo pessoal, tá? Então, nós temos como objetivo nesse conteúdo que você, aluno, perceba-se dentro de um espaço geográfico, tá vendo? Onde eu moro, os meus vizinhos, e reconhecer-se como sujeito dentro do seu território. Você, na sua casa, na sua quadra, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, você reconhecendo-se dentro do seu território. O objetivo de conhecimento é as fases da vida e a ideia de temporalidade, passado, presente e futuro. O ano passado, esse ano, o ano que vem. Passado, presente, futuro. As habilidades. Que você identifique aspectos de seu crescimento por meio de registro das lembranças, a linha do tempo. Lembra quando em matemática eu falava da linha do tempo para que você colocasse os números de 0 a 9? Ou de 1 a 10? Tanto faz, eu coloco de 0 a 9 ou de 1 a 10. Tá? Vai depender do que se pede. Coloque de 0, os 10 números começando de 0. Você vai de 0 a 9. Ou começando do 1. Então, de 1 a 10. Vai depender do que você precisa. E na sua linha do tempo, você começa de 0. Por quê? Porque antes de completar um ano, você tinha inferior a um inteiro. Então, você vai aprender isso quando você for aprender espaços fracionados, decimais, né? Então, mas você começou no 0. Quando você era apenas uma sementinha, um embrião, até hoje aos 7 anos. Então, a sua linha do tempo começa de 0 a 7. Aí eu ainda não tenho 7. Você tem 6. Provavelmente faz 7 esse ano, né? Então, alguns fizeram agora esses dias, né? Tivemos 3 aniversariantes. 2 no dia 1º e 1 no dia 5. Ainda teremos aniversariante esse mês. Mas começou no 0. É isso que eu quero falar. Você na sua linha do tempo. As suas lembranças e as suas lembranças também como membro da família. Você e você no seu conjunto de pessoas as quais convivem com você, que é o seu mundo pessoal e o seu lugar dentro dessa família, desse núcleo familiar. Ou de sua comunidade. Ah, mas qual é a minha comunidade? Pode ser a sua comunidade escolar, pode ser a sua comunidade eclesial, a igreja a qual você pertence, e ali aqueles que pertencem àquela comunidade. Então, isso é você no todo. Você na sua família, você com seus parentes, você na sua igreja, você na escola, tá? É assim que você começa. Os seus núcleos mais sólidos são esses: família, escola, igreja. Ah, o meu de igreja não, porque eu não vou na igreja. Mas se você fosse na igreja, seria sólido. Então, família, para você que não vai à igreja, então, família, escola. Que está um pouco mais afastado agora, porque não estamos indo na escola presencialmente, né? Então o vínculo fica assim, não fica tão sólido, né?
porque quando tá todo mundo lá, ele é sólido, você encontra, você conversa, você conta casa, você abraça, você chora junto, você ri junto, né? Então é uma coisa bem assim, bem brasileira também. Então isso é você e o seu núcleo, aquele ao qual você pertence. Família, escola, igreja. Continuando aqui. Então nós vamos aí fazer as atividades do PET. Do PET de número 1. Eu não sei se vocês já têm conhecimento, mas o PET vai ser 1 por bimestre. O ano passado, quem teve irmão que estudou, pode ver que teve assim, um monte de PET, né? Teve 7 PETs, mais o 300 anos, mais o PET 8 avaliativo. Esse ano não. Esse ano teremos 4 PETs apenas. 1 para cada bimestre. E teremos uma semana de PET, uma semana de atividades complementar. PET, atividade complementar. PET, atividade complementar. E assim sucessivo até chegar no 4º bimestre, ou seja, no final do ano. Né? Se nós voltarmos dentro desse período, não sabe como que vai ficar, mas se voltarmos, ainda teremos o PET, né? Pelo que está programado, né? Aquelas aulas híbridas ou semipresenciais. Enquanto estão em casa, fazem o PET. A hora que está na escola, lê, corrige, faz outra atividade, e a hora que está em casa faz PET. Então, porque vai intercalar os alunos para que não vá todos ao mesmo tempo, né? Então, vamos ver como vai ficar. Mas, por enquanto, hoje, a nossa realidade para hoje são 4 PETs do 1º ao 4º bimestre, ok? Então, continuando aqui. Então, você vai pegar o seu PET na página 62. Pede um adulto para te auxiliar o que é 62. É um 6 e um 2, se você já conhece o número. Mas o adulto que está com você, ele vai falar, é aqui nessa página. E aí eu vou para ela. E você, junto comigo, vai prestando atenção. Então, no PET, na página 62, é a primeira semana de história. Eu não vou ler de novo esse cabeçalho aí, por quê? Porque eu já falei para você do cabeçalho. Então, nós temos aqui, tema, minha história. Querido estudante, esta semana você vai identificar a história do seu nome e algumas mudanças que aconteceram com você desde o seu nascimento. Ó, pensa, você era um bebezinho, ficava só no braço, na cama, no berço, no carrinho, bebê conforto, né? Comia, dormia, fazia cocô, xixi, chorava, né? Que era até uma maneira de você reclamar, você não sabia falar, você chorava. Hoje, você já faz muita coisa que você não fazia naquela época. Hoje você corre, você brinca, você estuda, você sabe a hora que você quer ir no banheiro, você sabe a hora que você está com fome, você fala, eu tô com fome. Você fala, eu tô cansada, eu quero dormir. Se você quer comer alguma coisa diferente, você fala, nossa, vontade de comer um chocolate, vontade de tomar um sorvete, vontade de tomar refrigerante, tô com fome, quero pão. Olha quanta coisa mudou. Por quê? Porque você cresceu, você evoluiu. Olha só a linha do tempo. De 0 ano, 1 dia de nascido, a hoje com 6 ou 7 anos. Continuando aqui, recapitulando. Todas as pessoas têm uma história de vida para contar. Claro, né? Todo ser tem uma sua história. Nosso nome também tem uma história. Eles foram escolhidos para nós por alguém que já nos amava. Olha a importância disso. Já nos amava muito antes mesmo de nascermos. Ou seja, alguém que acompanhou o seu nascimento. Ah, o meu nome quem escolheu foi minha tia. Por quê? Porque ela tinha tanta afinidade, tanto com você, em gestação ainda, e a sua mãe gestando você, que a sua mãe deu a ela o direito de escolher o seu nome. Porque isso é direito concedido. Eu deixo você escolher. Eu gostaria que você escolhesse. Eu queria te pedir para escolher. Opa, eu estou transferindo para essa pessoa um direito que é meu.
E aí, essa pessoa tem o prazer, né, a honra de escolher o nome para você. Porque escolher um nome é algo muito sério. Pensa, você vai ser, por toda a sua vida, chamado por esse nome que alguém escolheu. É uma responsabilidade muito grande. Por isso que é complicado escolher nome. Você acha que é fácil? Não é. Por quê? Porque você fica pensando, será que é isso? Tem pessoas que fazem uma lista imensa de nomes, tem outros que compram livro com nome, para olhar um por um, para olhar o significado e fala, não, eu tô entre esse, esse e esse, mas eu vou esperar nascer para olhar a carinha do bebê e falar, vai chamar fulano. Parece com o tal nome. E assim, eu tenho um problema sério. Se eu olhar para uma pessoa e achar que ela tem cara de qualquer nome, automaticamente eu chamo. E para trocar depois? E para lembrar que o nome não é aqui? Eu tive uma aluna que chama Jennifer. Eu, por tudo, eu queria que fosse Jéssica. Eu fiquei o ano inteiro corrigindo. Eu falava, Jennifer, Jéssica. Às vezes eu falava, nem lembrava que eu tinha falado Jéssica. Às vezes eu falava, Jennifer, professora, Jennifer. Ai, desculpa. Aí, Jéssica, ela já respondia. Sei lá, cismei que ela chamava Jéssica. Né? Tem criança que tem cara de Gabriel. Aí você vai ver o nome, é João Pedro, é Luiz Gustavo, é Luiz Otávio, Luiz Fernando. Agora tem cara de Gabriel, né? Então isso é muito relativo, o nome parece com a pessoa. O meu nome, por exemplo, eu chamo Kátia Mara. As pessoas gostam de querer escrever meu nome com K, mas o meu nome é com C. Com C. Eu fico consertando às vezes, é C. Kátia. Kátia é um nome que é russo, derivado de Catarina. Catarina também é escrito com C. Tem Santa Catarina de Sena, Santa Catarina, tem várias santas chamadas Catarina. Mas o meu nome não é porque eu sou nenhuma santa, não. O meu nome é Kátia, porque o meu pai viu o nome num jornal e achou bonito e colocou. Tá, Kátia. Então, meu nome é Kátia. Kátia significa derivada de Catarina, digna de rainha, doce como mel. Doce como mel. Eu a vida inteira briguei com isso. Como eu doce como mel? Mas tem um detalhe, que só mais tarde eu me atentei para isso. Porque Mara, ninguém me chamava de Mara, né? Só Kátia. Então Mara significa amarga como fel. Aí, ó, agora eu entendi por que o meu nome é Kátia Mara. Por quê? Porque, e eu falo, como que você chama? Eu falo Kátia Mara. Por que eu falo Kátia Mara? Porque os dois nomes parecem comigo. O equilíbrio do Kátia com Mara sou eu. Não sou só Kátia e não sou só Mara. Nem tão doce, nem tão amarga. Então, Kátia Mara sou eu. Muito prazer. Entende? Então o nome parece com a pessoa. Isso é um pouquinho do meu mundo pessoal. Entende? Então o seu nome também tem uma história. Aí, o que eu quero de você? Eu quero que você me conte a sua história. Eu quero saber como é a escolha do seu nome. Quem escolheu o seu nome? Por que você chama Laura? Ana Lu? Emiliano? Luiz Otávio? Querendo Luiz Gustavo, tá vendo? Luiz Otávio. Ontem eu chamei o Luiz Otávio de Gustavo. Né? Então, Vitor, Davi. Tem outros que eu não lembro o nome agora, porque como não tá convivendo, né? Porque quando você tá convivendo, eu decoro o nome rapidinho. Mas eu não tô convivendo, então coloca a tarefa que eu vejo. Não coloca, né? Então, tem Emanuele, né?
Se eu pegar o celular, eu vejo outros nomes, mas sem o celular é o que eu estou lembrando agora aqui. Então você vai me contar a sua história. Ó, eu me chamo Emanuele por isso. Porque Emanuel é Deus conosco, né? Então, o feminino de Deus conosco, Emanuele. Agora, por quê? Quando a mãe estava grávida, ela percebeu que ali era a presença de Deus na vida dela? Um presente de Deus? Deus presente na minha vida, Emanuele. Entende? Vitória. Por que chama Vitória? Eu tinha uma aluna que era Emanuele Vitória. Vitória por quê? Porque alguma coisa aconteceu e naquele processo de nascimento foi tão gratificante que foi vitorioso. Então, Vitória. Quando meu filho nasceu, sequestraram uma menina no hospital. A menina tinha um nome, não lembro qual, mas quando encontraram a menina, trocou o nome, passou para Vitória. Porque aquele fato, aquele acontecimento de ter sido sequestrada e ainda recuperar a criança em poucos dias, que foi assim uma angústia para todo mundo, né? Eu, como mãe recente, fiquei muito angustiada, me colocando no lugar daquela mãe, tendo compaixão daquela história que eu acompanhava, passo a passo. E quando achou, eu fiquei aliviada. Vitória. Venceu aquele episódio trágico, né? Vitória, vitoriosa. E cada nome tem o seu significado. Então, por quê? Qual o significado do seu nome? Ah, professora, minha mãe não sabe não. Foi minha tia que escolheu, ou foi minha madrinha que escolheu, ou foi minha avó que escolheu, o meu avô chama e minha mãe pôs o meu nome, eu sou neto. Então, não sei qual é a sua história, qual é a história do seu nome. Mas você vai me contar. Então, você vai colocar aí a história do seu nome e nós vamos compartilhar isso. Então, vamos mais aqui um pouquinho? Então, aqui tem assim: peça para alguém realizar a leitura desse trecho do poema de Pedro Bandeira. Pedro significa pedra, aquele que é alicerce, tá? Então aqui, nome da gente, é o nome do poema de Pedro Bandeira. Então vamos. Quando eu tiver um filho, não vou por nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Ou seja, ele não vai se dar a esse trabalho e nem correr o risco do filho não gostar do nome que ele escolheu. Ó, então eu não vou te dar nome não. Quando você crescer, você escolhe um nome que você goste. Mas pode acontecer isso? Não pode. Sabe por que não pode? Porque é direito da criança, do cidadão, receber uma certidão de nascimento. Porque quando ele nasce, ele recebe, a mãe, os pais recebem no hospital um atestado de nascido vivo. Que dá um atestado de nascido vivo e aí ele tem um prazo para ir ao cartório fazer o registro. Ou seja, ele vai registrar você como pessoa física, nascida viva, para que você se torne um cidadão com direitos de cidadão. E se por acaso aquele que teve um filho que nasceu morto, né, que é muito ruim só de pensar nisso, ele vai receber também lá no hospital um atestado de nascido morto. E ele vai no cartório fazer um atestado de óbito para poder sepultar, para poder enterrar. Então é muito importante esse atestado. Então toda pessoa sai do hospital com esse atestado. Quem são os pais, a hora, o dia que nasceu. E aí vai fazer a certidão de nascimento. Agora a certidão de nascimento é de graça. Para quê? Para que nenhuma pessoa deixe de fazer porque não tinha dinheiro na hora de fazer a certidão. Então ela vai lá e registra aquela criança. E aí você passa a ter todos os direitos de cidadão brasileiro, nascido em território brasileiro. Tá? E para ter a certidão, precisa ter nome. Então, quando o poema do Pedro Bandeira aqui se exclui da obrigação de colocar um nome, ele é só um poema, porque ele não pode fazer isso. Ele não pode.
A criança precisa do nome. Então, né? Ele fala assim: agora responda, peça alguém para te ajudar. Então você vai acompanhando aqui comigo. Vamos lá? Quem escolheu seu nome? O que você precisa fazer? Perguntar. Mamãe, papai, quem escolheu o meu nome? E ela fala: foi eu. Ó, eu escolhi. A mãe fala: eu escolhi o primeiro nome. Aí seu pai escolheu o segundo. Não, nós combinamos. Se fosse menino, seu pai escolhia. Se fosse menina, eu escolhi. Cada família tem um processo aí na hora de fazer essa escolha, porque é muito importante. Então, assim, ó, o que significa? Como que você chama? O que significa o seu nome? Então, você vai escrever aqui. Ah, minha mãe não sabe, na internet tem. A não ser que seja um nome, assim, muito diferente. Eu tive uma aluna que ela tinha um nome tão diferente que eu consegui achar o significado de todos os nomes, menos o dela. Entende? Então, não consegui. E eu sempre trabalho o significado do nome com os meus alunos logo no primeiro dia de aula. Na dinâmica, eu pergunto o nome, né? Automaticamente eu estou com a lista e eu já levo o significado. Então, para cada um tem uma dinâmica, né? E aí nós vamos conversando a respeito do nome e a pessoa que não sabe o significado vai descobrir ali naquele momento. Então, o seu nome, o que significa? Só colocar na internet o que significa o nome fulano de tal, né? Ou então põe lá nomes masculinos. Aí vai aparecer um monte e todos eles têm significado na frente. Depois tem assim na letra C. Coloque nos quadrinhos a primeira letra de cada figura e descubra um direito de toda criança. Opa, acabei de falar. Qual é a poesia do Pedro Bandeira? De que Pedro Bandeira fala? Que ele vai se esquivar de dar nome para o filho, que vai deixar o filho escolher quando crescer. Então aqui tá assim, ó. Desde o dia do nascimento, toda criança tem direito a um... Tinha uma propaganda na televisão também que falava isso, né? Que toda pessoa tem direito a um nome. Porque aqui, ó, nós temos o que aqui no primeiro quadradinho? O que é isso aí? Uma nuvem. Qual é a primeira letrinha da palavra nuvem? Letra N. Então você vai colocar aí debaixo da nuvem a letra N. E depois um ovo, não é? Ovo começa com qual letra? Isso, letra O. Depois nós temos o que aí? Um macaquinho. Olha a carinha dele de selelepe. Então nós temos aí o macaquinho. Macaco começa com que letra? M. E temos uma estrelinha toda alegrinha, sorridente, olha o olhinho dela, né? Você está rindo de orelha a orelha. Estrela escreve com a letra E. Então nós temos N mais O, nó, M mais E, me. Nome. Então aí tá a palavra nome, que é o direito de todo ser nascido vivo. Até quando não nasce vivo, gente, só para vocês saberem, quando não nasce vivo, eu preciso de um nome para poder sepultar, tá? Então não tem jeito, todo mundo precisa escolher um nome. Você conhece alguém que tenha o primeiro nome igual ao seu? Você conhece? Se você conhece, coloca que sim. Se você não conhece, coloca que não. Eu conheço várias Kátia Mara, só que são com K, a maioria com K, tá? E eu sou com C. Então vamos aqui. Observando as pessoas ao seu redor, você pode concluir que elas são todo mundo igualzinho, 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 parecendo um caminhão de laranja. Tudo redondinho, amarelinho, algumas mais verdinho, mas que vai ficar amarela também, é assim? Ou tudo igual um caminhão de melancia, tudo verdinho, por dentro vermelha? Não. É todo mundo diferente, é. Por mais que se pareça, não são iguais. Nossa, parece muito, parece, mas não é igual, tá? Então as pessoas nunca são iguais umas às outras. As pessoas são diferentes e têm as suas particularidades.
por mais que pareça, não é igual. São parecidas. São parecidas. Às vezes a pessoa tem um irmão gêmeo, você olha assim, ó, você fala, nossa, igualzinho, mas não é igual. A gente fala por força do hábito, a gente fala por expressão, né, de grande quantidade de semelhança, mas não é igual. É parecido, muito parecido. Mas a hora que fala alguma coisa, age, você vê que não são iguais, tá? Então todas as pessoas são diferentes umas das outras. Então diferente é essa palavra maior aí, ó. Então vamos para a próxima questão. Número 2, tá assim: pinte apenas um quadrinho para cada alternativa, de acordo com como você se sente em cada situação descrita. Letra A: como eu me sinto quando estou brincando com meus amigos. Quando você brinca com seus amigos, você fica com essa cara aqui de raiva, de nervoso, com essa boca aqui virada para baixo, emburrado? Então tem que estar muito ruim a brincadeira, né? Não fez nada do que eu queria, ninguém aceitou brincar igual eu pensei, e todo mundo é muito chato. Aí eu fico essa cara aqui. Mas eu tô brincando com os meus amigos. Normalmente os amigos te deixam felizes. Então você vai ficar com essa carinha aqui, ó, de sorriso, de orelha a orelha, e o olhinho aqui, ó, brilhando, né? Então é o primeiro quadradinho.